Eu quero falar hoje de um pilar fundamental da democracia, que é a transparência. O nosso sistema atual de votação secreta para aprovar membros do Poder Judiciário, de autoridades, pode ter sido eficaz no passado. No entanto, nós enfrentamos uma nova era. Hoje, a transparência não é apenas desejada pelos brasileiros, ela é exigida pela população, senador Magno Malta. Na última votação, por exemplo, para ministro do Supremo Tribunal Federal, independente do que eu fale nessa tribuna ou que eu fale para a imprensa, ninguém sabe, ninguém viu, é oculto. E isso interessa a quem? Ao povo brasileiro, senador Girão, que não é. Os nossos cidadãos, senhor presidente, têm o direito de saber como seus representantes estão votando, especialmente em decisões que moldam o futuro da nação, como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Procurador-Geral da União. E votar, senador Contarato, de forma aberta e transparente, não é só um ato de responsabilidade, mas é um compromisso de honestidade e integridade com o nosso público. Se esse Senado Federal, senhor presidente, adotarmos o voto aberto, nós estamos promovendo, inclusive, coerência com as nossas ações, coerência, senador Cajuru, com o que nós falamos lá no nosso estado durante nossa campanha. Nós sabemos que existem, inclusive, pressões, as pessoas têm medo de retaliação, mas nós, enquanto homens públicos, cada centavo que nós gastamos está no portal de transparência. Por que não dar essa oportunidade para o brasileiro saber como seu representante que ele elegeu na urna, saber como vota, em quem vota? Senador Cajuru, eu tenho contato diariamente com as ruas, com as redes sociais, com o WhatsApp. Me coloco em vários grupos e as pessoas me pedem basicamente duas coisas. A primeira é o voto impresso auditável, que inclusive o senador Cleitinho já fez a proposição, eu sou o relator e aguardamos uma deliberação lá na CCJ. E a segunda coisa é realmente 100% da transparência dos nossos votos, nos representantes que vão governar sobre o povo brasileiro. Nós não estamos pedindo, o povo não está pedindo nada demais, se não conhecer as nossas decisões, porque nós a fazemos em nome da população. Então, senhor presidente, a transparência dos votos, inclusive, senador Jacques Wagner, nos obriga a sermos mais reflexivos, responsáveis e alinhados com as necessidades daqueles que representamos. E, logicamente, o passo para a governança aberta e transparência. Nós não falamos tanto em transparência, nós não falamos tanto em honestidade, nós não falamos tanto em ouvir as ruas, nós não falamos tanto em representar aqueles que votaram em nós. Então, senador Rogério Marinho, peço que os senhores, meus colegas, apoiem essa transição para um sistema de votação aberto e transparente também nas autoridades que governarão o nosso país. E aproveito, senhor presidente, já finalizando, passo aqui para os senhores e para as senhoras o número da proposição que já está aberta, inclusive, como é uma proposta de emenda constitucional, nós precisamos de no mínimo 27 assinaturas. E eu peço também àqueles que nos assistem, àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que sensibilize o seu deputado, o seu senador, a dar transparência no seu voto para as autoridades que governarão nosso país, especialmente, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que são cargos vitalícios, cargos que só se aposentam com 75 anos de idade. Então, senhor presidente, os senadores que quiserem dar voz à população
e eu represento aqui o Estado de Santa Catarina, que me pede, me exige, me clama por isso. O número no nosso sistema, no CEDOL, é 23 277 18 269 62. Desde já, senhor presidente, agradeço a oportunidade e agradeço a todas as senhoras e senhores. Uma parte, se o senhor permitir. Por favor, senador Girão. Um minuto. Só para lhe cumprimentar pelo seu corajoso pronunciamento. Desde que eu cheguei aqui, em fevereiro de 2019, logo na eleição do Senado, eu levantei essa questão da necessidade extrema do voto aberto. Inclusive, a maioria dos senadores naquela época assinaram um requerimento que eu fiz para que o voto fosse aberto naquela eleição. Depois, nós tentamos, em algumas vezes aqui, através do regimento interno, para que isso fosse uma deliberação da mesa. Era uma promessa do então presidente da casa, mas até agora nada. Então o senhor traz uma coisa, eu quero lhe parabenizar e a sua assessoria, porque a PEC resolve isso. Então conte com o meu voto, já inclusive pedi para assinar, e eu acredito que isso vai acabar com o segredismo da República. Muito obrigado. Senador Girão, a última vez que essas casas discutiram isso, tem 10 anos atrás. Senador Magno Malta. Senador Jorge, é só para afirmar a Vossa Excelência que eu já pratico, ao longo da minha vida como mandato, o voto aberto. E todos os ministros do Supremo que tive a oportunidade de sabatinar enquanto por aqui passei, eu votei aberto e dei as razões pelas quais estava votando aberto. Então, já assinei a PEC de Vossa Excelência e sou completamente a favor. Obrigado. Senador Cajuru, a parte concedida. Muito obrigado. O meu aplauso à sua posição, e que o senhor saiba, senador Jorge Seife, o Girão se lembrou aqui, eu fui inclusive o responsável no dia da eleição para que a gente mostrasse o voto. E eu fui o primeiro a mostrar meu voto. Aí um monte de gente veio junto, o Magno Malta deve se lembrar. Então, eu fui o primeiro a pedir o voto aberto e mostrei o voto, e vários fizeram a mesma coisa, alguns senadores até não concordaram comigo. Então, pelo amor de Deus, isso é uma questão de honra e de parar de dar tapa na cara da sociedade brasileira. Muito obrigado, senador Cajuru. Senador Cleitinho. Senador, eu quero te dar total apoio, até conta a história do muro, Magno, que quando o homem morreu, ele ficou em cima do muro, e os anjos chamando ele para vir, vem, 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 ele não vinha. E os demônios tudo caladinho. Aí os anjos pegou pro demônio e falou, você não vai falar nada, não, ele já está em cima do muro, ele já está no inferno. Então, além de seu voto ser aberto, é acabar com a abstenção também, porque aqui para mim é sim ou não. Abster do voto não faz sentido, você não está representando o povo que te colocou aqui não. Conta com o meu apoio. Muito obrigado. Senhor presidente, com essas palavras, agradeço os apartes aqui dos nossos colegas senadores, e peço apoio da sociedade brasileira, acima de tudo, que merece conhecer os votos de cada um de nós, senadores, para as autoridades que governarão o nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Não há de que, senador Jorge Seife convida à tribuna a senadora Soraya Tronic. Pela ordem. Pois não, senador Jorge Cajuru, até a chegada da nossa senadora Soraya. Amigo Venê, muito obrigado pela ordem, e aproveitando a presença da amiga e absolutamente inquestionável em todos os pontos de vista, especialmente honradez, a Soraya Tronic, eu precisava do seu apoio. Conversei com a senadora Leila do vôlei já, senadora Leila Barros, conversei com a senadora Damares, e queria pedir a atenção aqui das senadoras, das mulheres valiosas desta casa, para o que eu vou colocar aqui rapidamente, e os homens dessa casa valiosos já estão concordando plenamente. Senhoras e senhores, o que nós vimos na entrevista que todo mundo, o presidente veneziano, deve acompanhar, senador Girão, não sei se o senhor viu, senador Cleitinho, da minha amiga Ana Hickman, a minha amiga também pessoal, Carolina Ferraz, uma entrevista para o Brasil inteiro tomar conhecimento do tanto de Anas Hickmans que nós temos pelo Brasil. E a certeza de que a violência contra a mulher não é a mulher pobre. Isso não existe.
Essa é a prova que a mulher rica também é violentada da forma mais cruel possível, inclusive até do ponto de vista patrimonial. Aqui tem exemplos, a senadora Damares tem um exemplo de uma cantora gospel, que foi, ela está ao meu lado aqui, porque vai ser uma das a Sara vai ser uma das justificativas dela para essa nossa CPI, que a gente vai entrar, uma CPI para que se cumpra a lei finalmente nesse país em relação à violência contra a mulher, uma cantora gospel que foi assassinada pelo marido, que pagou R$200 a um bandido. Eu vou deixar que a própria senadora Damares fale. Foi queimada, inclusive, lembra aqui o senador Magno Malta, e a senadora Leila tem um exemplo junto comigo de alguém que a gente conhece, que é uma mulher de condições financeiras absolutamente valiosas, mas que está sofrendo há anos, em todos os sentidos, com o marido comprando filhas, jogando contra a mãe, o pai que não é achado para ser oficializado há mais de um ano, o sujeito tem vários endereços, nem brasileiro ele é, bilionário. Então, a entrevista da Hickman, gente, é um exemplo para a gente aqui, entrarmos com uma CPI todos nós, mas é uma CPI que finalmente se cumpra a lei nesse país e que a gente vê esse tipo de gente no devido lugar que merece. Então, eu gostaria de ter aqui as palavras também, por fineza, eu tenho certeza que a Soraya pensa rigorosamente o mesmo, da senadora Damares, que tem a mesma preocupação, da senadora Leila, não importa quem vai ser o presidente da CPI, quem vai ser a relatora, nós estamos juntos, no plural, nessa causa, senadora Damares e demais mulheres dessa casa, e evidentemente os homens, conforme o senador Magno Malta acabou de me falar, que o apoio deles será absolutamente total. Senadora Soraya. Senadora Damares, antes da senadora Soraya, pede pela ordem. Senadora Damares. É só para reforçar aqui, a gente não aguenta mais, presidente. E a gente percebe que a violência, ela não tem classe social, não tem religião, não tem cor, somos todas nós. Todas nós estamos sob risco agora. E eu falo da mulher menina, mulher recém-nascida, a mulher idosa. Explodiu no país, a Soraya sabe, o estupro de mulher idosa, presidente. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma mulher de 100 anos foi estuprada por um homem de 45 anos. Em hospitais, em LPIs, em casa, no lar, na rua. A violência está nos seguindo em todos os lugares. E quando eu trouxe o caso, Soraya, da cantora gospel, essa menina mandou todos os sinais, mas em nome da fé, em nome de Deus, em nome do casada para sempre, ela se calou, mas ela mandou sinais, e ninguém leu os sinais. E ontem, eu vou encerrar, vai ser muito rápido, Soraya, ontem eu fui visitar uma equipe aqui na Delegacia da Mulher, aqui de Brasília, lá em Ceilândia. Eu e a Leila choramos muito com essa história. Uma agente da Delegacia da Mulher, em agosto, foi assassinada com machado. O companheiro usou machado. Foi uma morte extremamente violenta. A mulher que protegia mulheres. Aonde a rede de proteção está falhando? Então, a forma como o senador traz... tem gente perguntando por que uma CPI? Para a gente aprofundar onde a rede está realmente, onde a rede está falhando. E hoje a gente deu um avanço no Congresso Nacional com a aprovação da lei, parabéns à bancada feminina, mas é o seguinte, senador, nós, senadoras, a gente fica de madrugada conversando nos nossos grupos. A gente não suporta mais. Então, parabéns, senador Cajuru, senadora Soraya, por toda a sua luta nesses últimos anos aqui. Parabéns, e a gente conta muito com os colegas, com todos os senadores, e nós já vamos em busca das assinaturas. Obrigada, Soraya. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.